Capítulo 19. Três tipos de homens, três tipos de investimentos. Sou extraordinariamente paciente, desde que, no fim, seja feito do meu jeito. Margaret Thatcher conversando enquanto jantávamos em um restaurante, ficou evidente que havíamos percorrido um longo caminho. A conversa se desviou surpreendentemente para o assunto homens e depois tomou um rumo meio brincalhão. Quem começou a discussão fui eu. Um dia desses, eu e minha amiga Cherie tivemos uma ótima discussão sobre os homens. Assim como eles nos classificam numa escala de 1 a 10, Cherie e eu estivemos classificando os homens que passavam pela rua e especulando o tipo de homem que cada um seria. Não sei se você sabe, disse Cherie, mas, na realidade, existem apenas 3 tipos de homens. 3, me espantei. Sem dúvida, muito mais de 3 tipos. Vou enumerar os 3 tipos e você me dirá se existem outros. Desafiou-me ela. Fechado, respondi. Os 3 tipos de homens que existem no mundo são os safadinhos, os bonzinhos e os feijão com arroz, explicou Cherie. Continue falando, eu disse. Campos, mulher rica, 1207, capítulo 20. Segunda prova, os safadinhos são aqueles que nossos pais não querem que namore, mas são provocantes, e as mulheres não conseguem resistir a eles. São um desafio. São imprevisíveis e você tem de estar sempre de olho neles. Não são cansativos e despertam sempre seu interesse. Você nunca os esquece. Não fique surpresa se um deles partir seu coração. Sempre que existe uma relação de amor e ódio, é muito provável que haja um cara safado envolvido. Depois você tem os bonzinhos. Todas nós conhecemos alguns. São os amigos da gente. Todo mundo gosta de tê-los por perto e sempre é possível conversar com eles. A gente se sente bem na companhia deles e eles ouvirão o que você diz, se você tiver algum problema. Raramente conseguir se brigar com um bonzinho, porque ele vai acalmar os ânimos antes que alguma discussão saia de controle. Os bonzinhos são seguros e normalmente não vão lhe dar muita dor de cabeça. Você quase nunca recebe um beijo de um deles no primeiro encontro, porque eles são educados e respeitadores. E os camaradas feijão com arroz? Perguntei. O feijão com arroz é aquele camarada que a gente tenta ver se acorda, declarou Cherie. Os feijão com arroz são os chatos, cuja vida não inclui nada que seja excitante. Um encontro com um feijão com arroz frequentemente se resume a uma sessão de cinema e nada mais. Não espere nenhum jantar à luz de velas e das estrelas num restaurante no topo de algum prédio. Os feijão com arroz nunca a surpreenderão. Não conseguem nada de grande na vida, porque não querem agitar as coisas. Nunca se arriscam. Querem que tudo seja bonitinho e garantido. Para eles, é tudo muito arriscado. Resumindo, eles apenas vegetam. Foram 3 descrições muito claras, admiti. E, segundo você, todos os homens do planeta se enquadram em uma dessas 3 categorias. Você acha que não? Pois pense em alguém. Ele se enquadra numa das categorias? Sim, enquadra-se. Admiti. Em qual? Na dos safados, respondi. 3 tipos de homens, 3 tipos de investimentos. 201 Campos, mulher rica, 1207, capítulo 20, segunda prova. É isso, riu Cherie. Agora pense em todos os homens que você se lembrar. Aposto que cada um deles é um safadinho, um bonzinho ou um feijão com arroz. Pensei em todos os homens que consegui me lembrar, durante uns 3 minutos. Para falar a verdade, consegui enquadrar todos numa das 3 categorias. Você ganhou, concordei. Não há necessidade de uma 4ª categoria. Você resumiu tudo muito bem. Minhas amigas vão adorar essa. Os safadinhos, os bonzinhos e os feijão com arroz. Leslie e Tracy riram muito com a história. Dava até para ver as cabeças delas funcionando, classificando os homens que conheciam. Meu namorado no ensino médio, exclamou Leslie. Aquele sim era safado. E o engraçado é que acabei me casando com um cara bonzinho. Talvez tenha sido por isso que não durou muito. Acho que eu queria mesmo era um safadinho. Tracy sorriu maldosamente.
Os safados mandam flores depois do primeiro encontro e a gente fica toda entusiasmada. Mas é melhor abrir bem os olhos. Eles querem mais do que você está disposta a dar. Os bonzinhos nos levam para dar uma volta de carruagem no Central Park, mas não fazem nenhum avanço. E o tipo safadinho está sempre maquinando alguma coisa, comentou Pat. Leslie acrescentou, não arranjei nenhum sujeito safado para me levar ao baile de formatura e acabei convidando um feijão com arroz, porque ele estava sempre disponível. Era um rapaz adorável, mas tive a impressão de que todas as garotas populares estavam com sujeitos que não valiam nada. E, mais tarde, percebi que também eu ficava muito popular quando estava namorando algum safadinho que não valia nada. Aparentemente, é mais uma questão de atitude, disse Pat. Basta pensar em alguns personagens dessa sitcom da televisão, que não são altos, nem bronzeados, tampouco bonitos, mas não há nenhuma dúvida de que são bem safados. 202 Mulher Rica Campos, Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova. Não sei por que as mulheres se sentem tão atraídas pelos camaradas que não valem nada, divaguei um pouco. Tenho uma amiga que só sai com caras bonzinho e o namoro nunca dura muito. Mas o cara que ela nunca mais esqueceu foi um sujeito que não valia nada, que ela namorou por 5 anos. Os safadinhos são um pouco perigosos. Há algum mistério neles, disse Tracy. Eles assumem riscos e, portanto, têm grande potencial. Meu marido é bonzinho. Quando me casei, eu sabia que nossa vida seria tipicamente aquela dos casais em que os dois trabalham e moram em algum condomínio meio distante. Mas, quando analiso o passado e penso em minha carreira e minha família, percebo que era exatamente o que eu queria, estabilidade e uma sensação de permanência. Leslie comentou, para mim, o lado negativo dos sujeitos safados pode ser muito negativo, mas o lado positivo pode ser fantástico. Há uma sensação de desconhecido, mas as possibilidades são infinitas. Vamos ver então, quem vocês classificariam como safado? Perguntou Pat. Quem começou fui eu. Mick Jagger, John McEnroe, Eminem, Charlie Sheen, nenhum deles vale nada, continuou Tracy. E o Rambo, do Sylvester Stallone, é claro. E os bonzinhos? Eu perguntei. Se é verdade que as sitcoms estão cheias de personagens safados, que não são nada atraentes, também estão repletas de bonzinhos, e o melhor exemplo de um sujeito sim é o Barney dos Flintstones. Todo mundo achou graça e Pat pegou a deixa quanto aos feijão com arroz. O Al Bundy, do Married with Children é um exemplo perfeito. O Homer Simpson também se enquadra nessa categoria. 3 tipos de investimentos. Poderíamos ter ficado a noite inteira classificando todos os homens do planeta, mas a conversa tomou outro rumo. 3 tipos de homens, 3 tipos de investimentos. 203 campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 20. Segunda prova. Eu disse, sabem de uma coisa? Assim como existem 3 tipos de homens, aposto que é igualmente possível classificar os investimentos em 3 categorias: safadinhos, bonzinhos e feijão com arroz. Assim como podemos enquadrar todos os camaradas que conhecemos numa dessas categorias, podemos também enquadrar os investimentos. Não estou entendendo lá muito bem, replicou Leslie. Se cada investimento fosse classificado como safadinhos, bonzinho ou feijão com arroz, quais seriam eles? Entendo o que você está dizendo, respondeu Pat. Um investimento safadinho, por exemplo, é uma espécie de desafio. Exatamente, eu disse. Os investimentos safados são desafiadores. Você tem de ficar de olho neles e manter-se na ponta dos cascos. Não se distancie deles, porque talvez eles tenham desaparecido quando você voltar. Você tem de ser viva com os investimentos desse tipo. Eles podem ser imprevisíveis. Os investimentos safadinhos talvez deem um pouco mais de trabalho, mas também oferecem as maiores recompensas, se você souber como controlá-los. E os bonzinhos nunca a prejudicarão, pelo menos não muito, anunciou Tracy. Isso. Os bonzinhos não exigem tanta atenção quanto os sujeitos mau caráter,
mas também não se pode deixá-los eternamente por conta própria. Tem de estar sempre a seu alcance e ser informados de que você está atenta. São muito mais compassivos que os safados. As recompensas nunca serão tão grandes, mas, ao menos, não haverá um grande risco de você sair queimada, sintetizei. E os feijão com arroz, como são? Os feijão com arroz são uns chatos, declarou Leslie. Nunca fazem nada. Achei graça. Isso mesmo. Os feijão com arroz podem ser praticamente ignorados, porque nada vai mudar muito. Não é necessário prestar atenção a eles. Na verdade, não esperam que você preste atenção a 204 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda PROVA existem dois tipos de investidores, ativos e passivos. Se você quiser ser financeiramente livre graças a seus investimentos, terá de ser uma investidora ativa. Eles é por isso que são feijão como arroz. Quase não há risco, mas, em compensação, as recompensas são poucas ou quase nada. Fantástica essa analogia, exclamou Leslie. Os investimentos são exatamente como os homens. E até um pouco melhores, porque um investimento vai largar você e sair correndo atrás de um investidora mais jovem. Os investimentos não retrucam quando você fala, brincou Tracy, e não temos de ficar nos perguntando onde é que nosso investimento ficou até a meia-noite, acrescentou Pat. Estávamos rindo tanto que nem percebemos o número de clientes do restaurante que estava olhando para nós. Qual é qual? Tracy retomou o assunto e perguntou, mas, então, que investimento é deste ou daquele tipo? Quais são os investimentos safadinhos, bonzinhos e feijão com arroz? Apanhei uma folha de papel e relacionei as três categorias, safadinhos, bonzinhos, feijão com arroz. Vamos analisar alguns investimentos diferentes e ver em que categoria eles se enquadram, sugere. Que tal as ações? Se eu fosse comprar ações e conservá-las durante um bom tempo, diria que elas são boazinhas, respondeu Pat. Porque eu as observaria periodicamente para saber o que estaria se passando com elas e prestaria certa atenção aos fatos relacionados à empresa. Mas e se você estivesse operando day trade? Perguntei. Se estivesse comprando e vendendo diariamente essas ações? Você talvez só as conservasse algumas horas, antes de passá-las adiante. Quem compra e vende ações diariamente costuma vender tudo o que tem nas mãos, antes que o dia acabe. Tracy respondeu, acho, então, que é um investimento safadinho, porque temos de ficar atentos o dia todo. Você tem de se aplicar muito se quiser operar day trade. 3 tipos de homens, 3 tipos de investimentos, 205 campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova, muito bem colocado, reconheci. Vou escrever ações, compra de longo prazo na coluna bonzinhos e ações, compra e venda day trade na coluna safadinho. E quanto às opções? Pat se intrometeu. Já andei pesquisando as opções porque fiquei interessada, e acho que opções são, em geral, investimentos de risco, por serem mais complexos, portanto são safadinhas. Sendo assim, os imóveis também se enquadram em diferentes categorias, dependendo do tipo de investimento que você faz, comentou Tracy. Correto. Se eu simplesmente emprestar dinheiro a uma amiga investidora, para que ela dê entrada na compra de uma propriedade, ela assinará um documento declarando qual será o juro mensal que vai me pagar sobre o montante que lhe emprestei, a cada mês. Ela me pagará a amortização do empréstimo e os juros sobre o valor emprestado, até quitar a dívida. Eu diria que este é um investimento bonzinho. Haverá certo risco de a propriedade ser mal administrada e de minha amiga não conseguir efetuar os pagamentos, mas, se ela for uma investidora sensata e souber o que faz, o risco e a necessidade de eu ficar atenta serão reduzidos. Mas, se ela parar de pagar, seu investimento bonzinho vai virar um gritante safadinho, brincou Leslie. Aí você terá em mãos um desafio que exigirá toda a sua atenção. E quanto a um prédio de 50 apartamentos muito arruína,
2, que esteja com 20 apartamentos vagos e cujos inquilinos atrasem o aluguel, perguntei. Safado, gritaram as 3 por quê? Se estiver arruinado e tiver um monte de apartamentos vagos, esse prédio vai exigir muita atenção e dedicação para que as coisas fiquem em ordem, disse Pat. Ah! Agora entendo por que o casamento de minha vizinha tem tantos altos e baixos. O marido dela é um safado. Leslie retomou o fio da conversa, mas, depois que você conseguir que o prédio se recupere, ele deixará de ser um safado e passará a ser mais ou menos bonzinho. Você ainda terá de ficar atenta, mas nem tanto quanto tinha de ficar antes de deixar a casa em ordem. 206 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova. Muito bem. Declarei impressionada com a avaliação feita por Leslie. E os fundos de renda fixa? Quis saber. Pat. Tracy fez uma careta. Minha experiência pessoal diz que, dependem, do momento são um investimento feijão com arroz ou bonzinho. Depende da taxa de juros. Investi num deles e o resultado foi mediano. Concordo, repliquei. E pode-se dizer a mesma coisa dos fundos de previdência privada, do tipo PGBL. Eu diria que comprar terrenos para valorização é um investimento bonzinho, intrometeu-se Leslie. Simplesmente compramos e espera, mas não há necessidade de prestar muita atenção à coisa, embora seja bom ficarmos atentos a qualquer progresso, como, por exemplo, a evolução do mercado imobiliário. Mas, se você decidir construir um conjunto de lojas ou escritórios, projeto que exigirá tempo, esforço e uma boa preparação, então os terrenos podem se transformar facilmente em investimentos safadinhos. É necessário ficar atento às invasões e aos impostos que são mais altos para um terreno em que não haja construções. E quais são os outros investimentos feijão com arroz? Perguntou Pat. O que você acha? Retruquei. Uma conta de poupança pode ser classificada como investimento? Ela perguntou, respondendo em seguida. Não, porque uma conta de poupança não cresce sozinha. Você deposita o dinheiro e isso é tudo. O risco é zero, mas a remuneração costuma ser baixa. Um exemplo perfeito, comentei os CDBs ainda que remunerem, normalmente, um pouco acima da poupança, são feijão com arroz. Exatamente como meu ex-cunhado. Ele fica lá sentado, ganha pouco ou quase nada e ninguém espera muita coisa dele, brincou Leslie. E quanto ao ouro, quis saber Tracy, se eu comprasse ouro, diria que é um investimento bonzinho, respondi. Fico de olho nas flutuações de preço, mas sei que estará sempre lá pela manhã. Nada a ver com safadinhos. Pat deduziu. Os investimentos safadinhos podem realmente prejudicá-la se você não souber. 3 tipos de homens, 3 tipos de investimentos. 207 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova que faz. E este é um dos motivos para estarmos aqui hoje, aprender o que fazer para não termos prejuízo. Sem dúvida alguma. E, mesmo assim, você ainda poderá sofrer alguns prejuízos. Os investimentos safadinhos não oferecem nenhuma garantia, comentei. Mas, desde que você continue aprendendo e mantenha-se atenta, os eventuais prejuízos não representarão nenhum risco de vida. Outra coisa, disse Leslie. O que você me diz de investir em empresas? Você está falando em investir na empresa de outra pessoa ou numa empresa que você mesma vai comandar? Digamos que eu estivesse pensando em investir numa empresa que já existe e tornar-me sócia, de forma a também participar do comando, esclareceu Leslie. Não pensei nisso antes, disse Tracy. Acho que é possível investir de várias formas nas empresas. Na verdade, meu irmão investiu algum dinheiro no empreendimento iniciado por um dos amigos dele. Meu irmão não tem papel ativo na empresa, ele simplesmente investiu uma pequena quantia, na expectativa de obter um retorno sobre o que investiu. Acho que os investimentos desse tipo são bonzinhos, mas quero ter certeza de que quem dirige a empresa sabe exatamente o que faz. Se essa pessoa não tivesse nenhuma experiência e não soubesse o que faz, eu chamaria esse investimento de jogatina, arrematei. Mas e se eu fosse montar uma empresa?
começou Leslie, um safado, cortou Tracy. Basta você pensar no tempo, no esforço e na dedicação necessários. Isso deve estar quase no topo da lista de investimentos safadinhos. Investidores ativos e passivos. Isso levanta uma questão realmente importante, comecei a dizer. Existem dois tipos de investidores, ativos e passivos. Se você quiser se tornar financeiramente livre a partir de seus investimentos, então terá de ser uma investidora ativa. Duvido que você consiga a liberdade financeira em menos 208 Mulher Rica Campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova colocando seu dinheiro em investimentos passivos. Os fundos de renda fixa e os PGBLS não têm nada de errado, mas você terá de fazer mais do que isso se quiser ser financeiramente independente. Como se determina se um investimento é ativo ou passivo? Perguntou Pat. A qualquer momento que você entregar seu dinheiro a outra pessoa que irá investi-lo, e não tiver nenhum controle ou interação com esse investimento, esse será um investimento passivo. Você entrega seu dinheiro, e simplesmente se afasta. Por outro lado, o investidor ativo é exatamente o que as palavras dizem. Você se envolve ativamente no investimento. Portanto, comprar e administrar um imóvel de aluguel é um investimento ativo, acrescentou Tracy. Certo, concordei. Ao que parece, todos os investimentos safadinhos são indiscutivelmente investimentos ativos, comentou Leslie. O que não deixa de fazer sentido, porque todos os rapazes safados que eu conhecia eram muito ativos. Às vezes até demais para o meu gosto. E grande parte dos investimentos bonzinhos também são investimentos ativos, embora o nível de envolvimento seja menor, disse Tracy. Os feijão com arroz são 100% passivos, afirmou Pat. Como meu ex-cunhado, completou Leslie, um fundo de renda fixa é um investimento passivo e um PGBL também. Eu aplico meu dinheiro e não faço mais nada. Tracy ponderou. E me parece que muitos investidores em ações são de fato investidores passivos. A maioria de meus conhecidos que investem em ações entrega o dinheiro a um corretor e este recomenda o que comprar ou vender. O investidor não chega a ser realmente ativo. Pode até acompanhar as cotações das ações, mas não observa atentamente o que a empresa da qual tem ações está fazendo. Concordo em gênero, número e grau, repliquei. Se você simplesmente comprar as ações, baseando-se numa dica quente que o corretor lhe deu, isso será um investimento passivo. 3 tipos de homens, 3 tipos de investimentos. 209 campos, em Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova. Fizemos um seguro de vida, anos atrás, e o corretor se referiu à apólice como um investimento. Este é indiscutivelmente um investimento passivo, porque tudo o que fazemos é continuar pagando. Não tenho a mínima ideia do que dizem as cláusulas de nossa apólice, admitiu Tracy. Foi Pat quem resumiu. Então, se eu fizer um investimento, trancar a documentação numa gaveta e nunca mais prestar atenção a ele até o dia em que o vender, este investimento seria definido como passivo. Quando nosso corretor liga para meu marido e recomenda aplicar uma parte de nosso dinheiro em ações da companhia ABC, empresa sobre a qual não sabemos nada, essa aplicação é um investimento passivo. Ou, então, se aplicássemos dinheiro numa empresa que alguém está começando a constituir e esquecêssemos o assunto, esta aplicação também seria um investimento passivo. Isso tudo ficou bem claro para mim, disse Leslie. E acrescentou. Os investimentos em imóveis são um bom exemplo de investimento ativo. Se eu comprar uma casa, reformá-la e, em seguida, alugá-la, serei muito ativo em relação a esse investimento. Se eu for dona de um pequeno centro de compras e alugar as lojas aos comerciantes, isso também seria um investimento ativo. Mas, se você comprar cotas de um fundo de investimento imobiliário, FI, uma espécie de fundo que aplica em imóveis, esquecer o assunto até a hora de vender as cotas, então esse investimento será passivo, disse-lhes. Pat, então, perguntou, e se eu comprar e vender ações mesmo, e não opções, mas pesquisar as empresas e o ramo de atividades,
treando o histórico das empresas e aprendendo o máximo possível Acer, K de cada empresa de cuja ação adquiri. Isso seria considerado um investimento ativo ou passivo? Tracy se intrometeu. Acho que seria ativo. Se você se envolver ativamente, neste caso pesquisando e aprendendo, eu diria que você é uma investidora ativa, ao contrário de uma pessoa que fosse preguiçosa demais para aprender, querendo apenas que alguém fizesse as coisas por ela. 210 Mulher Rica Campos. M. Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova. Bem colocado, respondi. Eu, pessoalmente, não recomendo investir em nada que você não conheça. É por isso que se deve ser um investidor ativo, para ter certeza de que seu dinheiro vai trabalhar ao máximo para que você tenha um retorno. Bom, agora entendo melhor essa história de investir em empresas, declarou Leslie. Posso ser dona da empresa e comandá-la, ter um papel muito ativo. Posso também investir meu dinheiro na empresa de outra pessoa e dedicar-me até certo ponto à direção dos negócios, o que também é um papel ativo, embora em menor escala. Essa dedicação poderia assumir qualquer forma, desde trabalhar realmente dentro ou fora da empresa até ficar bem sintonizada com aquilo que está acontecendo como a empresa e o ramo de atividades. E, por fim, também posso investir dinheiro numa empresa e simplesmente me manter à distância, o que seria um papel passivo. Pelo que vejo, você mesma respondeu à sua pergunta, declarei. Resumindo, deixem-me ver se entendi tudo, resumiu Tracy. Existem 3 tipos de homens e 3 tipos de investimentos: safadinhos, bonzinhos e feijão com arroz. Cada tipo de investimento se enquadra numa das SAS categorias. É possível realizar investimentos muito passivos, nos quais você não tem nenhum envolvimento, até investimentos muito ativos, que irão exigir seu esforço e sua atenção. E o que mais me surpreende é que não é o investimento que é realmente ativo ou passivo, é o investidor. Bem resumido, aplaudi. E só para lembrar, não estou dizendo que um tipo de investimento seja melhor ou pior que outro. O que é importante, para ser um investidor bem-sucedido, é conhecer os prós e os contras de cada tipo de investimento. Pergunte a si mesma, quais são os riscos e as recompensas de cada um de meus investimentos? Não espere que um fundo de renda fixa seja o suficiente para cobrir todas as necessidades financeiras que você terá quando se aposentar. Os fundos de renda fixa não foram criados para isso, assim como os imóveis de aluguel. 3 tipos de homens, 3 tipos de investimentos. 211 Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 20. Segunda prova. Gel não são investimentos para fazer e esquecer. Saiba diferenciar uma coisa da outra e escolha os investimentos mais adequados a seu plano. E lembre-se, se seu objetivo consistir em ser financeiramente independente, você não pode ser apenas um investidor, você tem de ser um investidor ativo. 212 Mulher Rica Campos, M. Mulher Rica, 1207, capítulo 20, segunda prova.